Mas o deputado Nicolas respondeu publicamente e sabiamente, afirmando que a sua caminhada era pacífica e ordeira e que respeitava as determinações legais, destacando que o ato em Brasília seria realizado apenas na Praça do Cruzeiro. Porque quando começou essa história de caminhada, eu confesso aqui que eu fui cético. E no final das contas, eu aqui assumo a vocês, foi um dos atos políticos mais bonitos que eu já testemunhei. E não estou falando só de nível Brasil, não, estou falando de nível mundial. A caminhada liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que chegou em Brasília no último domingo, 25 de janeiro, foi um dos eventos políticos mais comentados da semana no Brasil. Oficialmente denominada Acorda Brasil, ou Caminhada pela Liberdade e Justiça, a mobilização combinou protesto de rua, ação simbólica e forte presença nas redes sociais, atraindo a atenção nacional e reações intensas de apoiadores, críticos e instituições públicas. Segundo o próprio Nicolas Ferreira, o objetivo da caminhada foi chamar a atenção para uma série de questões que configuram. Alguém pode prestar atenção aí em cima? Configuram desafios à democracia e às liberdades individuais no Brasil. Destacadamente, foi um ato de crítica à atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente as decisões do ministro Alexandre de Moraes e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente detido no complexo penitenciário da Papuda. Foi também uma mobilização diante das denúncias de corrupção e críticas ao governo federal, incluindo menções a casos como o chamado escândalo do Banco Master, além de outras pautas de insatisfação popular em relação à gestão do presidente Lula. Nicolas Ferreira enfatizou repetidamente que sua marcha era um ato simbólico de conscientização política com foco em despertar a população para o que chamou de abusos institucionais e para a necessidade de mobilização popular. Apesar da crítica dos opositores e da pouca importância dada pela grande imprensa de massa no Brasil, merece destaque a surpreendente capacidade de mobilização do parlamentar através do seu evento. Foram milhares de pessoas ao longo de cerca de 240 quilômetros percorridos a pé entre Paracatu, interior de Minas Gerais, e Brasília, no Distrito Federal. A visibilidade gerada nas redes sociais e meios de comunicação que não recebem dinheiro do governo federal comprovam genuína insatisfação popular com as instituições jurídicas e o governo Lula. No decorrer da marcha, o ministro Alexandre de Moraes, em resposta a pedidos da Procuradoria-Geral da República, a PGR, é aquela coisa, né? Moraes atendendo a pedido da PGR. Não, é o Moraes que liga para o PGR e fala: o PGR pede tal coisa para eu decidir tal coisa. É assim que funciona. Então o Moraes, a pretexto do pedido da PGR, que foi ele que pediu para a PGR pedir, emitiu decisões que proibiram acampamentos e manifestações nas imediações do complexo penitenciário da Papuda, onde se encontra o presidente Jair Bolsonaro, sob o argumento de preservar a ordem pública e a segurança das instituições e do sistema prisional. Como se o sistema prisional brasileiro fosse seguro!
Como se o sistema prisional brasileiro não tivesse crime organizado. Em sua determinação, Mussolini da Moca ressaltou que o direito à manifestação não pode ser confundido com práticas que possam repetir acampamentos ilegais. Que acampamento ilegal? Você nunca viu a Avenida Paulista, não, Mussolini da Moca? Você nunca foi no centro de São Paulo, não, Mussolini da Moca? É tudo acampamento ilegal do povo sem teto ali. Fala isso aí pro Boulos. Ora, faça-me o favor. Ou ameaçar a segurança da prisão, como se fosse muito segura, e autorizou medidas de policiamento e retirada de manifestantes que insistissem em permanecer nos arredores da unidade prisional. Mas o deputado Nicolas respondeu publicamente e sabiamente, afirmando que a sua caminhada era pacífica e ordeira e que respeitava as determinações legais, destacando que o ato em Brasília seria realizado apenas na Praça do Cruzeiro. Não é? Ou seja, num lugar afastado das restrições impostas pelo Mussolini da Moca. Já na capital federal, a marcha culminou com um ato na Praça do Cruzeiro. A organização estimou que a manifestação reuniu milhares de pessoas, quase 100 mil pessoas, mesmo debaixo de chuva forte. E a USP, bom, a USP não sabe matemática, né? A USP falou que era 18 mil, mas confiar em cálculo da USP é a mesma coisa que você confiar no João de Deus hoje em dia. Com a presença de figuras políticas e eleitores vindos de diferentes estados. O encerramento dos discursos foi marcado por uma fala do próprio Nicolas, dirigindo-se de forma retórica e crítica ao ministro Alexandre de Moraes, que eu chamo carinhosamente, passando a mão na carequinha de Mussolini da Moca, afirmando que o Brasil não tem medo das decisões judiciais. Durante o evento em Brasília, uma forte tempestade com raios atingiu a área onde os manifestantes aguardavam a chegada final da caminhada. Registros oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal apontam que dezenas de pessoas foram atingidas por descargas elétricas ou sofreram lesões associadas ao temporal. Conforme as autoridades, pelo menos 89 pessoas receberam atendimento, sendo 47 delas encaminhadas a hospitais, como o Hospital de Base do Distrito Federal e o Hospital Regional da Asa Norte, com cerca de 11 demandando cuidados médicos mais intensivos. Feridos apresentaram queimaduras e outras lesões típicas de impacto de raio e quedas. O próprio deputado Nicolas foi visto visitando alguns dos feridos em hospital, gesto que foi amplamente divulgado nas redes sociais e nos meios de comunicação. Tem sonora aí de domingo? Tem? Não, então tá, ninguém separou a sonora que eu pedi, então vamos passar aqui para os comentários já, Caivano. É o seguinte, eu ouvi de pessoas bastante que eu respeito muito. Eu ouvi duas comparações. Uma delas foi da minha orientadora de mestrado e doutorado. Foi a primeira mulher a ser catedrática de Direito Civil na USP, professora Teresa Ancona Lopes. Na visão dela, o que ela viu ali foi algo tão grandioso quanto foi a Marcha sobre Washington de Martin Luther King. Perfeito. 28 de agosto de 63. Outra pessoa que eu respeito muito é a dramaturga Glória Pérez, minha querida amiga, que viu no evento, na caminhada, na marcha do Nicolas, a grandiosidade da marcha de Mahatma Gandhi na Índia. Ela enxergou essa grandiosidade no evento. E, de fato, apesar do meu descrédito inicial, como já falei no começo, você ia ficando emocionado no decorrer da semana com as adesões.
E depois que eu ouvi essas duas mulheres que eu admiro demais, uma pelas mãos de quem eu me tornei quem sou no mundo do direito, e não é qualquer coisa, e outra, uma querida amiga de quem eu sou fã desde criança, eu parei para pensar de fato. Não é um movimento que precisa dar em alguma coisa. Perfeito. Essa marcha, ela é o resultado de si própria. E ela própria é o resultado que se almeja. Isso ficou muito claro com o fato das pessoas se avolumarem mais e mais em Brasília, mesmo debaixo daquele temporal. A esquerda, sempre muito pilantras, começou o movimento de dizer que o Nicolas era o responsável pelos males advindos desse evento natural que foi o raio. Eu cheguei a ver gente, Caivando, falando o seguinte, que o Nicolas incorre na mesma irresponsabilidade do Pablo Marçal, quando fez aquele evento naquele lugar que não era próprio para fazer e que gente podia morrer fazendo aquela trilha, sei lá o que era aquilo lá. Ele fez uma trilha. Existe uma diferença, porque não só o Nicolas não incorreu na irresponsabilidade do Pablo Marçal, como também o fato da chuva representa não um fator Nicolas, mas um fator de que as pessoas estão dispostas a colocar as vidas em risco pela pátria. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme. Continua aí, Cláudio Caivano. Quem te adora a própria morte. Eu estava fazendo chamada do vocês não passaram. Não, mas tudo bem. É bem isso. Quando nós cantamos no hino nacional, quando nós cantamos o hino da independência, nós vemos justamente isso. Sim. Longevá temor serviu. Nós estamos pondo na prática o que está no hino da independência e no hino nacional. Exato. Ou a esquerda quer banir o hino nacional, ou a esquerda quer banir o hino da independência. Esse é um ponto. E o segundo ponto é, o que o Marçal fez lá atrás, naquele misto de messianismo e coach, que ele é especialista, levando as pessoas para uma zona de perigo, é diferente do ato de domingo, porque no caso do Marçal, era uma zona previamente conhecida como arriscada para tal atividade naquela determinada circunstância. Ou seja, ali o coach assumiu o risco e cometeu o crime de periclitação da vida ou da saúde das pessoas. Ou seja, colocar a vida ou a integridade física ou a saúde das pessoas em risco. O crime é só esse, colocar em risco. Não precisa acontecer nada, basta colocar em risco. É isso. Agora, o que aconteceu ontem foi um ato da natureza. Choveu! Caiu uma tempestade. E ainda precisa ser comentado isso, porque tem gente que não entende, né? Exato, e a gente precisa deixar claro. Então, ninguém chamou para ir à chuva, ninguém foi chamado para tomar raio. As pessoas foram porque elas quiseram ir. E todos ali eram adultos. Perfeito. E quem não era adulto estava acompanhada de um adulto responsável. E nesse país nós somos todos civilmente capazes de tomar decisões. Então a gente não pode projetar responsabilidade no outro se a gente quer ser considerado adulto e capaz. Perfeito. E a mídia tradicional, e eu vou encerrar para passar para você aqui, Caivano, só deu atenção para o caso em razão do raio. Em razão do raio.
No Fantástico, a Maju coitada, né, é Coutinho, Maju Coutinho, lá no Fantástico, que foi garota do tempo. Foi garota do clima no Jornal Nacional, lembra? Uhum. Ela falava, Sim. como está o clima hoje? O clima está quente. Vai chover. Ela que tá no Fantástico agora, aí falaram do raio, das pessoas atingidas por esta fatalidade, porque isso é uma fatalidade. Ela já emendou outra pauta rindo, como assim, liberou geral para rir das pessoas que foram vitimadas por esta fatalidade, Caivano. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.